Bem, estamos de volta, já agora o primeiro bloco do programa Debate Cândido Mendes, hoje debatendo com a professora e gestora do curso de Administração e Ciências Contábeis, professora Josane Machon de Oliveira, e também contando com a presença aqui do jovem professor Sidney Matias da Conceição, professor de Economia da Universidade Cândido Mendes, mestre em Economia Empresarial. Professora Josane, o que nós iniciamos, eu acho que nós falamos um pouco dessa fronteira, ela verdadeiramente é uma fronteira, a chamada ascensão social, em que as pessoas, às vezes, elas podem ter até conseguido êxito material, mas não conseguiu ter uma chamada mobilidade social dela, né? Então é importante que a gente comece também a falar o que está acontecendo no mundo, né? Como é que essa coisa dessa mobilidade que as pessoas ainda não estão acostumadas a ouvir falar. É muito interessante a gente esclarecer, né? Porque de fato é um conceito que não é de conhecimento da população de uma maneira bastante simplificada. Mas esse tecido social que a gente costuma chamar, né, são as diferentes categorias sociais que num país democrático como o nosso é possível que as pessoas migrem, diferentemente da Índia, que tem um sistema de castas em que a pessoa que nasce numa determinada casta, ela precisa permanecer nela por toda a sua existência. O Brasil, assim como uma infinidade de países democráticos que tem uma política que permite à população ascender socialmente, faz com que as pessoas possam migrar, sim, através de inúmeras circunstâncias, de uma determinada posição social, que a gente chama de status, né, para outra posição social. Um dos instrumentos mais potentes que a gente costuma dizer, né, os sociólogos afirmam isso de maneira muito categórica, um dos instrumentos mais potentes de mobilidade social é a educação. Né? As pessoas que não nasceram num berço de muitos recursos, que não herdeiros de grandes fortunas, conseguem, muitas das vezes, a gente tem vários exemplos na sociedade brasileira de pessoas que tiveram uma mudança de posição na sociedade graças ao estudo, aos anos de escolaridade. Então, isso é mais do que comprovado que é possível você mudar a sua categoria na sociedade através dos estudos. Porém, apenas o estudo não assegura isso. É importante que haja também alguns componentes culturais. Eu queria que você, se tivesse interesse em complementar, mas que trouxesse também e incorporasse à sua fala o tema do programa, né? Emprego de baixa qualificação trava a ascensão social no país. Então, assim, complementando a ascensão social, ela vem muito carregada também da questão cultural, como o professor Josane falou, mas de comportamento de consumo, muitas das vezes, né? Aonde você mora, qual é o tipo de local que você frequenta, qual é o tipo de consumo, de bens de consumo que você compra com certa frequência. Então, esse conjunto de fatores dita um pouco de qual é o seu extrato social, né? E quanto à qualificação, acho que é importante a gente passar para quem está em casa, que muitas vezes se acha que qualificação é o simples fato de você estudar mais, né? Você terminou o ensino médio, fez a sua graduação, fez uma pós-graduação, um mestrado, doutorado. Isso é importante, lógico, né? Mas quando a gente fala em qualificação profissional, a gente está falando muito mais no que te diferencia de outros colaboradores, né? Então, às vezes o que te diferencia não é o fato de você ter a graduação, porque hoje em dia nós estamos num país uma oferta de cursos superiores muito maior, o número de pessoas que entram na universidade está cada vez maior e que se formam está cada vez maior. Então, o simples fato da graduação pode ser que não seja o diferencial específico, mas ele entra como já um critério e você tem que ter um outro elemento que te diferencie do restante. Porque, no final das contas, o que vale mais? É aquele funcionário que sabe fazer algo diferente dos demais. E isso sim é qualificação profissional. Você é qualificado porque você tem uma expertise, que você sabe fazer algo como a maioria não sabe fazer. E isso sim é valorizado no mercado. Então, quando se fala da qualificação profissional, vem da academia e vem também da especialização, muitas vezes técnica.
que você tem para você saber fazer algo diferenciadamente dos outros. Até porque, aí já entra, quando o Sidney fala em academia, existem aqueles que entram na instituição, ou em qualquer instituição, não vamos aqui falar de instituições bem conceituadas ou não, mas entram à busca do diploma. Né? E essa busca hoje que está, de certa forma, até desenfreada, porque existe um número maior de ofertas hoje, maior de vagas do que de candidatos, né? Isso faz com que o acesso às instituições de ensino se torne menos exigente. Então, é importante também o que o Sidney fala, a gente trazer para esse lado, porque quem está nos ouvindo fala assim, eu estou fazendo uma faculdade, mas lá está tão fácil, eu já entro com... outro dia eu ouvi alguém falando, mas eu já entro com 3, 4 pontos, tá? Então eu tenho que tirar só 2, porque eu passo com 6. Então, a pessoa já está pensando nisso, enquanto o outro está pensando em se destacar e está vendo isso como um facilitador e que ele não gostaria desse facilitador. Coisas nesse sentido. Como é que você vê isso? E aí, pegando um gancho da maneira que o Sidney encerrou a fala dele anterior, é importante a gente destacar o seguinte, a qualificação também passa muito, além da expertise, que é aquela área de conhecimento que a pessoa domina com maestria, né? Há que se valorizar as habilidades e as competências desse ser humano. Isso o diferencia, muitas das vezes, o título superior, o curso superior hoje já é um passaporte, você precisa ter para adentrar num mundo do trabalho melhor qualificado. Isso nem se discute. Condição básica. É a condição básica. No passado, não. Você ter uma pós-graduação era um grande diferencial. Hoje já é lugar comum também. Daí a pouco até um mestrado e um doutorado já não vão ser tão diferenciais assim. Mas mais importante do que isso tudo é cada um tentar se conhecer enquanto pessoa, enquanto profissional. O que eu faço bem, que me destaca dos demais profissionais? Além, obviamente, do curso superior que todo empregador vai exigir, já está exigindo. Você já tem uma palavra hoje que, não é que ela esteja na moda, mas acho que ela veio para ficar, e eu tenho incorporado no meu vocabulário, e vejo que algumas pessoas, que é o seguinte, a entrega. Né? Então, quer dizer, nós estamos falando isso tudo, mas no final o que vale é a entrega. Cada vez mais, vamos falar de Nova Friburgo, por exemplo, e o mundo, ele está sendo cada vez mais trabalhando no sentido de mecanizar, de trazer tecnologia, trabalhar com capital intelectual, né? Uma coisa menos braçal. E o que acontece? Eu acho que disso que vocês dois começam a falar, eu acho que vale muito é o seguinte, do resultado. A gente fala de uma palavra que tem muita gente que não gosta, gestão de resultados, né? Porque não adianta só você fazer uma laranjada, um suco de laranja, botar laranja ali e acabou. Mas acho que é importante você falar um pouco dessa entrega, o que está se entregando hoje, né? E a entrega, ela depende da expectativa, né, do mercado, porque às vezes o funcionário ele se entrega muito, né, nesse sentido, ele aposta todas as suas fichas naquele caminho, naquela empresa, naquele tipo de situação, mas às vezes ele está atirando para o lugar errado, né? Eu costumo dar uma fala que eu tenho em sala de aula, que é o seguinte, antigamente, né, e não muito antigamente, talvez vocês possam me orientar do tempo específico, mas o corte era quem conseguia entrar para o colegial, né? Depois virou ensino médio e tal, né? Depois o corte passou a ser quem conseguia entrar para a faculdade, era o corte. Então, os melhores entravam para a faculdade. Depois, os melhores conseguiam continuar na faculdade, que não é fácil. Depois, os melhores se formam na faculdade. E a gente está cada vez mais, o mercado de trabalho está cada vez mais empurrando esse corte para o mercado. Né? O corte agora, como o próprio Rudo falou, o acesso e as ofertas de cursos, né, de instituições de ensino estão cada vez maiores. Então, entrar já não é mais dificuldade. Muitas instituições entram com facilitadores e tudo mais para manter aquele aluno que chegou lá. Então, se manter na faculdade já não é mais o corte. Se formar também talvez já não seja mais o corte. Agora, o aluno tem que estar prestando atenção com qual é a bagagem que você está absorvendo ao longo desse seu período, dessa sua jornada,
para que quando você for entregar algo ao mercado de trabalho, você realmente poder entregar alguma coisa diferente daqueles demais que se formaram ou com você, ou em outras instituições, etc. E acho que o olho nesse futuro, o olho no mercado, é que o aluno tem que escolher qual é a sua linha de atuação, considerando o que a Josane falou, características muitas vezes comportamentais também do indivíduo, né? Josane, o Sidney passou, num certo momento, eu fiquei com isso aqui gravado, com relação a essa coisa da apresentação, você também falou isso, né? Nós falamos da entrega, então não basta, hoje é aquela coisa que a gente fala, o berço não significa só o berço de ouro, não é? O berço não significa só o berço de prata ou o berço de bronze. O berço é aquele que você tem que captar, saber o que efetivamente esse chamado mercado que foi criado, né, o que se fala do mercado, o que ele quer, né? O que ele está clamando. Porque às vezes você quer fazer um copo quando na verdade ele quer uma caneca, ele quer uma xícara. E a gente faz copo e quebra a cara porque a gente fez copo. Então, eu acho que é importante, acho que fundamentalmente nesse instante é a atenção global, essa coisa de... Tem gente que fala assim, eu não compro essa revista que é a revista cara. Eu não assino um canal a cabo porque isso é caro. Então, quer dizer, cada vez mais, quem assina, quem tem uma revista, ou quem vai a uma biblioteca, ou quem tem um jornal digital, né, ou quem lê, quer dizer, tem acesso a informações que eram chamadas antigamente privilegiadas, que hoje já não são mais. Todos têm acesso desde que queiram, que tenham essa atitude de buscar esse conhecimento. E é muito interessante a gente destacar também que na sociedade brasileira hoje se valoriza muito a meritocracia. Você faz mais, você ganha mais. Se você ganha mais, você vai ter poder de compra melhor do que aquele que ganha menos. É isso que vai contribuindo para você ter uma ascensão na sociedade, nessa pirâmide social, né? Que no Brasil, dada a dinâmica da economia dos últimos anos, não tem permitido que as pessoas de fato migrem nessa pirâmide social para uma posição superior. E é importante colocar, né, que do lado da economia, a gente quando costuma falar assim, o mercado, a gente se distancia, né? Eu, nós e o mercado, nós e eles. Quem é o mercado? Somos nós. É um conjunto de consumidores e fornecedores. Que é a sociedade. Que é a sociedade. Nós, ora, somos consumidores de mão de obra. Quando você contrata um jardineiro, um pedreiro, um funcionário para a sua empresa, você é um consumidor de mão de obra. Ora, nós somos ofertantes de mão de obra. Quando eu vou lá pedir um emprego, eu vou lá para oferecer um serviço, eu vou lá para oferecer a minha qualificação. Então, quando nós falamos de mercado, nós somos o mercado. Você que está em casa, você forma esse mercado que nós estamos falando aqui. Então, a gente não pode, né, falar como se fosse algo distante da gente, ou o mercado estabelecido. O que nós exigimos enquanto contratantes quando vamos escolher alguém para fazer uma faxina na nossa casa, por exemplo? Isso, né? aí eu queria te interromper, a Geisa está me chamando a atenção, junto com o professor Francisco aqui, que o nosso tempo está se encerrando do primeiro bloco, mas exatamente isso é o grau de exigência. Nós falamos que nos últimos 10 anos, né, nós tivemos 33 milhões de brasileiros que ascenderam a um novo segmento social. E esse segmento social, essas 33 mil pessoas, hoje elas têm um poder de compra e têm também uma exigência maior do que antes. Porque elas viram o seguinte, que você, com o dinheiro, você pode realmente barganhar, você pode realmente negociar e você sabe da tua capacidade, da tua força. Então é importante a gente poder falar isso, porque vai em encontro exatamente o que você falou, que ele se sente realmente dentro do mercado e ele vai fazer essa mobilidade. Não saia daí, daqui a pouco a gente volta, o tema hoje é muito interessante, nós estamos falando desse processo aqui da baixa qualificação, torna o mercado de trabalho ainda mais desafiador para o jovem brasileiro. Até já.